Uma das maiores tragédias ambientais do país aconteceu em 2019, no município de Brumadinho, quando uma barragem de rejeitos minerais colapsou, arrasando uma área equivalente a quase 377 campos de futebol. Mais de 300 pessoas ficaram desaparecidas, 272 ficaram mortas, centenas de famílias perderam suas casas e todo o ecossistema da região foi comprometido pela contaminação dos rejeitos. Diante de tantos danos, o cotidiano dos brumadinhenses já não é mais o mesmo. Atividades essenciais para o sustento da população, como a pesca, a agricultura e o turismo, foram prejudicados pela destruição da barragem e pela intoxicação dos solos e rios. Sem contar que as principais fontes de emprego da região, que eram geradas pela atividade mineradora, desapareceram, ou seja, foram riscos não considerados pela empresa na hora de administrar a sua barragem. A magnitude dos impactos nos leva a questionar se o desastre poderia ter sido evitado. Ponderar sobre a evitabilidade do rompimento passa inevitavelmente por uma análise de riscos da construção da barragem, tarefa sobre a qual a gente vai se debruçar nesse trabalho. E para entender melhor como se deu o gerenciamento de riscos da barragem, a gente vai abordar ao longo desse vídeo, primeiro, quem são e quais foram os papéis dos agentes públicos e privados envolvidos no evento, qual o relacionamento da Vale com o poder público e com a sociedade civil local, e por último, a gente vai categorizar os riscos identificados de acordo com critérios pertinentes ao entendimento do caso. A gente vai começar entendendo, então, quem são e quais foram os papéis dos agentes públicos e privados envolvidos no evento, sendo eles 4 que a gente identificou, né? A Vale, a TUV-SUD, os funcionários da Vale e os órgãos reguladores. Bom, começando então pela Vale, a gente tem que entender que em uma operação tão complexa quanto administrar milhões de toneladas de rejeitos, elaborar um plano de gerenciamento do risco assume etapa fundamental. E a responsabilidade da Vale em gerir esse risco é definida bem claramente na Política Nacional de Segurança de Barragens, a PNSB. O parágrafo 3º do artigo 4º do documento estabelece a responsabilidade legal do empreendedor pela segurança da barragem pelos danos decorrentes do seu rompimento, vazamento ou mau funcionamento e, independentemente da existência de culpa, pela reparação desses danos. Ou seja, era papel da Vale adotar protocolos de controle dos riscos, bem como seu papel mitigar os danos após o ocorrido. A Política Nacional de Segurança de Barragens também atribui ao empreendedor a tarefa de elaborar o plano de segurança da barragem, um documento que deve reunir informações detalhadas sobre, primeiro, identificação e avaliação dos riscos, segundo, relatórios das inspeções e revisões de segurança, e terceiro, dados técnicos sobre as instalações e técnicas usadas para monitoramento da barragem. A divulgação desse material é fundamental para garantir a transparência da gestão de risco feita pela empresa, porque nele inclui não apenas a avaliação feita internamente pelos funcionários da empresa, mas também por empresas de auditoria contratadas para fazer uma avaliação independente. Essas empresas de auditoria são fundamentais para minimizar a possibilidade de laudos enviesados serem produzidos. Acontece que nem sempre esse mecanismo está blindado de perversões. E foi esse justamente o caso de Brumadinho, um caso de perversão na produção do relatório. E a empresa TUV-SUD, que é o segundo ator que a gente identificou, produziu documentos falsos sobre o estado de segurança da barragem. E foi esse documento que legitimou o parecer para manter em funcionamento a barragem e a mina. Outro fator importante para corromper o laudo foi a colaboração dos funcionários da Vale. A investigação da Polícia Federal concluiu que engenheiros da Vale sabiam que as métricas de risco estavam abaixo do considerado ideal e mesmo assim pressionaram os auditores da TUV-SUD a adulterarem o relatório. Também tem responsabilidade os funcionários de alto escalão, que estavam cientes da fraude e permitiram que o documento da auditoria fosse incorporado ao plano de segurança da barragem. E quanto a isso, o artigo 8º do PNSB é bastante claro em apontar os responsáveis. O plano de segurança da barragem deve ser elaborado e assinado por responsável técnico, bem como incluir manifestação de ciência por parte do empreendedor ou do titular do cargo de maior hierarquia na estrutura da pessoa jurídica. Mas, bom, se essas falhas são possíveis, mesmo tendo uma empresa auditora independente por trás, como então assegurar que o empreendedor cumpra com a sua responsabilidade? Bom, essa função é dada ao último ator que a gente identificou, o órgão público de fiscalização. E segundo o artigo 5º da PNSB, a fiscalização da segurança de barragens caberá à entidade que regula e fiscaliza as atividades minerárias para fins de disposição de rejeitos. E que entidade é essa que regula e fiscaliza as atividades minerárias para disposição de rejeitos? Bom, existe um órgão regulador próprio para as competências municipal, estadual e federal. E a tarefa deles é outorgar, cadastrar, classificar, regulamentar e fiscalizar a atividade dos empreendedores. O órgão regulador mais importante é a Agência Nacional de Águas, a ANA, uma agência federal que coordena as ações de fiscalização junto aos órgãos locais e implementa em nível nacional as diretrizes do Plano Nacional de Segurança das Barragens.
Os materiais gerados a partir das ações de fiscalização são inseridos no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e compiladas no Relatório Anual de Segurança de Barragens. É por meio dessas duas fontes que a sociedade civil é capaz de interagir com o poder público e com os atores privados envolvidos com a gestão de rejeitos. As informações produzidas por esses relatórios e divulgadas no SNISB são imprescindíveis para alertar movimentos sociais e a classe política de que ações precisam ser tomadas e, assim, enriquecer a discussão sobre o tema. E justamente a fim de contribuir com a discussão sobre o tema, enquanto sociedade civil que nós somos, que a gente passa agora para a última parte desse trabalho, que é identificar e categorizar os riscos que a gente identificou na operação da Vale. E a nossa análise ela foi organizada da seguinte maneira. Primeiro, a gente montou uma estrutura analítica de risco para cada grupo de agentes envolvidos, por meio de fluxogramas. Segundo, a gente mapeou os riscos associados à operação da barragem. Depois, a gente categorizou esses riscos apresentados em curto, médio e longo prazo. Em quarto, a gente categorizou também esses riscos de acordo com fatores internos ou externos. E por último, a gente categorizou de acordo com fatores tecnológicos, políticos, econômicos, ambientais ou militares. Começando pela estrutura analítica do risco, os fluxogramas dessa estrutura foram montados separadamente para cada grupo de agentes envolvidos. E eles foram divididos em riscos técnicos, riscos externos, riscos organizacionais e riscos de gerenciamento do projeto. Aqui a gente tem o fluxograma da Vale. Aqui a gente tem o fluxograma da SUD. Temos agora também o fluxograma dos funcionários da Vale. E por último, temos o fluxograma dos órgãos reguladores. Agora que os fluxogramas foram apresentados, a gente passa agora para o mapeamento dos riscos associados à operação das barragens. Ele foi organizado da seguinte forma. Primeiro, a gente identificou os riscos da operação. Depois, a gente fez uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos que a gente identificou. E por último, a gente elaborou respostas a esses riscos que a gente identificou e analisou. Os principais riscos envolvidos no rompimento da barragem são os efeitos de liquefação e piping. O piping é uma falha por erosão interna que ocorre quando canais se formam dentro da estrutura de contenção da barragem. Esses canais eles acabam criando aberturas de dentro da estrutura da barragem que tornam a fundação da estrutura mais instável. Já a liquefação também gera instabilidade. Ela é um processo em que o sedimento sólido perde a sua resistência e ele acaba se comportando como um líquido. Então torna a estrutura mais suscetível ao deslizamento. Lembrando que as barragens são feitas a partir de diques. São nesses diques onde o fenômeno de piping e liquefação acontecem. E esses efeitos eles são mais comuns em barragens erguidas a partir da técnica de alteamento a montante. Esse tipo de técnica consiste na construção de novos diques a partir do sedimento já contido na barragem. Ou seja, os próprios rejeitos servem de fundação para diques novos. Esse método ele é mais barato e rápido de ser implementado do que os outros métodos existentes, mas torna a estrutura mais suscetível à ruptura justamente pelos fenômenos de piping e de liquefação. Na engenharia geotécnica, o nível de risco é determinado pelo fator de segurança do projeto, ou o que é chamado de FS. O FS é considerado como um critério determinante que afeta drasticamente a estrutura da barragem. E valores abaixo do valor mínimo aceito, FS, no caso, seria menor que 1,5, demonstra que a estrutura apresenta problemas sérios. No relatório da CPI, que investigou o caso de Brumadinho, foi relatado que a barragem apresentava baixo coeficiente de segurança, um coeficiente, na verdade, abaixo de 1,3, é bastante baixo, bem abaixo do mínimo aceito. Então, o método de alteamento ele é mais arriscado e resulta em depósitos com menor coeficiente de segurança, e isso torna eles mais suscetíveis ao fenômeno de liquefação de piping. Bom, com os riscos devidamente identificados e analisados, a gente passa agora para a parte de respostas a esses riscos. Então a gente pensou que uma das medidas ideais seria buscar alternativas ao método de alteamento a montante. Então a gente considerou que opções como o alteamento a jusante e o alteamento por linha de centro seriam maior estabilidade à estrutura. A gente também pensou que o monitoramento das barragens poderia ser feito mais diretamente pelos órgãos fiscalizadores, para tentar segurar um nível mais adequado dos fatores de segurança. A gente também entendeu que o controle e manutenção do sistema de drenagem da barragem precisam ser reforçados e aprimorados para evitar justamente problemas como o piping. Outra alternativa diz respeito ao reaproveitamento dos rejeitos. A gente pensou no uso de tecnologias como a disposição dos rejeitos filtrados em pasta ou o empilhamento a seco, que apresenta menor impacto ambiental e pode reduzir os riscos associados às barragens convencionais.
Identificados os riscos, a gente realizou então uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos de liquefação e de piping em relação a 3 fatores. Primeiro, de alteamento a montante. Segundo, o baixo fator de segurança do projeto. E terceiro, propriedades físicas do rejeito. Os resultados mostraram que o alteamento a montante e o baixo fator de segurança estão classificados como de alto risco, nível C ou 5, como mostrado na tabela. Já as propriedades físicas do rejeito apresentam um risco médio, nível B ou 3, em relação ao piping, como também está exposto na tabela. Já quanto à categorização dos riscos identificados de acordo com os seus impactos no curto, no médio e no longo prazo, a gente elencou eles da seguinte maneira. O piping representa um risco imediato de rompimento, enquanto a liquefação é um risco que se manifesta ao longo do tempo. O uso do método de alteamento a montante, de propriedades físicas do rejeito e o baixo fator de segurança do projeto, esses, por sua vez, se intensificam a longo prazo. Já quanto à distinção enquanto fatores internos e externos, a gente entendeu que a disposição deles deveria acontecer da seguinte forma, como mostra aí na tabela. Nos fatores internos, temos o piping, a liquefação, o método de alteamento a montante e o baixo fator de segurança do projeto, porque eles decorrem das ações da própria empresa. Já nos fatores externos, a gente tem o potencial de liquefação dos rejeitos de minério de ferro. Por último, a gente distinguiu de acordo com os vieses políticos, econômico, ambiental e tecnológicos. Nos fatores tecnológicos, como mostra na tabela, a gente tem os riscos de piping e de liquefação. Já nos fatores políticos, a gente tem o fator de segurança do projeto, que faz parte de uma regulamentação nacional, e temos as políticas de monitoramento e controle também incluídos nos fatores políticos. Nos econômicos, a gente tem o método de alteamento a montante, porque a escolha dele pode ter sido pelo seu custo mais barato. Já nos fatores ambientais, a gente tem o potencial de liquefação dos rejeitos de minério de ferro e os riscos de impactos ambientais do rompimento da barragem. E para finalizar, a gente elaborou algumas perguntas que a gente considerou pertinentes para que a reflexão sobre o gerenciamento de riscos da operação da Vale seja feita com mais responsabilidade.